Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui pelo canal Reino de Deus, e hoje trataremos de um assunto que eu vejo que é muito importante, algumas coisas que devem ser mudadas aí na nossa vida, tá? Então fica até o final do vídeo que você vai compreender isso um pouco melhor. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido, se inscreve aqui no canal, né? Confere se o sininho está assinado ali também, se está apertado. Se você ainda não apertou o sininho para você receber as nossas atualizações, você também pode estar compartilhando esse vídeo para outras pessoas e também se inscreve nas nossas redes sociais que vão estar aparecendo aí embaixo, tá? Isso é muito importante para você trazer aí um crescimento para o canal e também para você estar aí recebendo as nossas atualizações, as nossas informações. Meus irmãos, esse vídeo provavelmente vai ser um vídeo que vai ser bem rápido, mas eu quero ser bem prático. E nesses dias agora que eu estou procurando, sabe, ter a minha vida 100% aí sendo trabalhada na obra do Senhor, vamos fazer um estudo também sobre a obra do Senhor, né? Porque tem um monte de gente que pega uns textos lá fora do contexto para explicar o que significa a obra do Senhor e fica colocando comentário aqui sem pé nem cabeça no meu YouTube, né? Então a gente vai falar sobre isso. Depois que eu comecei a me dedicar aqui mais integralmente, na verdade antes disso acontecer, eu já vinha pensando em algumas coisas, né? E pelo fato da minha cabeça estar cheia, eu andar meio estressado, eu percebi que algumas coisas que existem na minha vida, elas precisavam ser mudadas. Esse vídeo vai falar para mim e vai falar para vocês, tá? Então são coisas que eu percebo que nós devemos mudar em nossas vidas. A primeira coisa, eu sempre falo isso aqui, tá, irmãos, que é muito importante. Antes de qualquer coisa que você queira ensinar, que você queira, né, julgar os outros, ou que você mesmo vá aprender na escritura, é importante você saber que o que mais o cristão ele deve prezar é pelo seu testemunho. Né? O testemunho eu acho que é a coisa mais importante que um cristão deve ter. Eu já fiz vários vídeos falando sobre isso. Porque o testemunho é aquilo que faz com que as pessoas vejam Deus na sua vida. Se você se diz um cristão, mas você não tem um bom testemunho das pessoas de dentro e dos de fora, isso é muito complicado, porque você acaba sujando o evangelho, você acaba sujando a pregação e as pessoas vão ter uma visão errada sobre Cristo. Paulo mesmo disse que quando fosse feito a seleção dos bispos, vamos dizer assim, a eleição dos bispos, no contexto eclesiástico, era necessário que o bispo ele tivesse um bom testemunho dos de fora. E o que significa um bom testemunho? É quando as pessoas veem o seu proceder, e esse proceder tem que estar de acordo com a justiça, com a verdade, com o amor, com a retidão. Você tem que ser um homem justo. Você tem que ser uma pessoa que anda de acordo com aquilo que está na escritura, né? Então você vê, Deus ele tem leis, tem mandamentos que diz para você não matar, para você não adulterar, para você não roubar, etc, etc. E não só isso, muitas outras coisas, né? Então se você se diz, por exemplo, um cristão, mas você está sempre falando mal dos outros, você vai ter o quê? Um testemunho de uma pessoa maldizente, uma pessoa, né, que está sempre com maldição na boca. Ou se você faz fofoca, você vai ser tido por fofoqueiro, né? Então veja, que se você pegar lá na lei, quando Miriam, que era a irmã de Arão e de Moisés, falou mal de Moisés diante de Deus, você percebe que ela recebeu aquela praga da lepra, né? Então a lepra, ela é uma tipologia de pessoas assim, que você não devia nem ficar perto delas. Então essas pessoas que são maldizentes, que estão sempre falando dos outros, você percebe que essas pessoas, sabe, elas contaminam as pessoas com as suas palavras. O judaísmo, ele diz que existe eles falam de uma determinada expressão que é Lashon Hara, que significa língua má. E eles dizem uma coisa muito interessante, que a Lashon Hara mata três pessoas, né? A pessoa que profere Lashon Hara, ela está matando a si mesma e ela está matando a pessoa qual ela está falando contra, porque ela está falando contra a reputação daquela pessoa, e ela está matando a pessoa que está escutando. Na lei dizia que só o fato de nós escutarmos palavras assim erradas, a gente já era culpado do pecado. Se a gente escutasse uma blasfêmia e a gente não denunciasse, só o fato de escutar, nós já seríamos o quê? Culpados disso.
né? Então a língua má, eu percebo que é uma coisa que nós devemos o que mudar. Não é só necessariamente o falar mal, mas é também você falar certas coisas e você não cumprir. Deus é um ser, Deus é o nosso Pai, ele é uma pessoa, vamos colocar isso nesses termos para você entender, né? Ele é um ser que ele, tudo que sai da boca dele, ele cumpre, porque Cristo é a palavra de Deus. Então, toda a palavra que sai da boca de Deus é uma palavra que tem um sentido, é uma palavra que tem um cumprimento, e Deus não deixa de cumprir as suas palavras, né? Tudo que ele sai, tudo que ele promete vai ser cumprido. Então, o cristão, ele tem que ser a imagem e semelhança de Deus. E isso vai envolver também a sua fala. Então, quando você disser uma coisa, você tem que cumprir. Então, isso é uma coisa que nós temos que corrigir em nossas vidas, porque muitas vezes a gente fala muitas coisas, promete muitas coisas e acaba não cumprindo. E eu mesmo tenho que corrigir isso na minha vida, porque diversas vezes você fala certas coisas e pela correria você acaba esquecendo e não faz, né? Não é que você queira fazer isso, fazer, sabe, simplesmente por fazer, mas é porque você acaba, por causa dos compromissos, das correrias da vida, você acaba não conseguindo cumprir plenamente. Então, o cristão, ele tem que ter isso, o cumprir a sua palavra, assim como Cristo cumpre a dele, tá? Então, falar mal dos outros, dar palavra e não cumprir, são coisas que Deus, né, entende como pecado, tá? Então, toda palavra que sair da sua boca, você deve cumprir elas. Se você prometer para uma pessoa, claro, né? Se você dar a sua palavra, né? Existem coisas que você vai falar que você não está dando a sua palavra, mas sempre quando você der a sua palavra a respeito de alguma coisa, você deve cumprir esta palavra, tá? Então, este é um primeiro ponto. Mas para acrescentar mais coisas a esse ponto, é interessante nós lembrarmos que a Bíblia, quando você olha para o contexto dos profetas, da lei, Deus ele não aceitava sacrifícios com defeito. Eu gravei um vídeo sobre isso esses dias, né? Que a nossa vida ela pode ser comparada a um sacrifício com defeito se nós não andamos, né, com amor a Deus, com Deus em primeiro lugar. Mas assim como Deus ele não aceitava um sacrifício com defeito, irmãos, Deus também não vai aceitar as palavras de nossos lábios se nossos lábios estiver contaminado com o quê? Com palavrões, com baixarias, com maledicências, né? É como se você pegasse uma fonte e dessa fonte jorrasse o que? Água doce e água salgada. Então, as palavras que saem de você, elas são semelhantes ao que? Uma fonte. Quando você fala uma coisa que é contra a vontade de Deus, é como se você estivesse tirando da sua fonte água suja. Mas quando você fala a vontade de Deus, quando você prega, quando você ensina a palavra, é como se você tivesse o quê? Saindo água doce da sua fonte, né? Então, se você é uma pessoa que constantemente está falando mal dos outros, constantemente está falando contra as coisas dos outros, contra as pessoas, julgando todo mundo, é como se estivesse saindo o quê? Uma fonte contaminada, tá? Tiago vai falar isso, que de uma fonte não pode proceder água doce e água salgada. Então, se você tem a sua boca cheia de impurezas, cheia de coisas erradas, né? Porque Cristo fala, não é aquilo que entra no homem que contamina o homem, mas é o que sai do coração dele. Então aquilo que sai da sua boca contamina você. Então se você é uma pessoa que está sempre falando palavrão, está sempre falando mal do outro, sempre amaldiçoando o outro, mas depois você está lá louvando, Deus não vai aceitar o seu louvor. Porque o seu louvor está saindo imundo, está saindo impuro, né? Então olha como as tipologias da lei, elas vão trazer coisas para nós aqui, tá? Então mude os seus lábios, mude a sua vida neste sentido, tá? Então isso eu estou dando para vocês, estou passando para mim também. Não que eu fale palavrão, não que eu fale coisas assim, mas percebe que tem coisas que eu tenho que mudar na minha vida, tá? Exemplo que eu estou passando para vocês, né? E a outra questão é você cumprir aquilo que você fala. Uma outra questão que eu percebo, irmãos, é a questão das nossas prioridades, né? As nossas prioridades nesta vida. A prioridade do cristão é Deus, irmão. Em todas as circunstâncias, a nossa prioridade deve ser Deus. Mas se a sua prioridade ela não é Deus, você vai ver que você vai perder o foco, né? Então eu já vi diversas pessoas que aí 2, 3 anos atrás elas tinham foco em Deus. Mas por algum motivo da vida, talvez uma separação, talvez sei lá, uma traição, ou de repente essa pessoa ficou desempregada, ou uma série de outros fatores,
E esses fatores acabaram fazendo com que essas pessoas viessem a colocar Deus em segundo plano. Percebe? Esses fatores vieram fazer a pessoa colocar Deus em segundo plano, porque ela não estava firmada, né, de fato na vontade de Deus. Então, se você não estiver firmado de fato na vontade de Deus, se você não estiver andando com a armadura segundo a vontade de Deus, a armadura da fé, que Paulo fala, né, armadura de Deus, capacete da salvação, espada da palavra, etc, etc. Se você não estiver firmando nisso, quando vier o dia mal, você vai acabar sucumbindo às tentações, você vai acabar sucumbindo às coisas más e você não vai aí resistir, tá? Então você tem que se armar com esta armadura, né? Isso está nas palavras de Paulo. Então é muito importante isso, tá? Existem muitas coisas que desviam as pessoas. Eu vi várias pessoas, irmão, sabe? Que elas colocam o foco dela naquilo que não é para Deus. Então existia um tempo atrás, irmão, que eu conhecia uma pessoa e essa pessoa estudava a palavra. Ela conhecia a palavra e ela andava nas coisas de Deus. Você vê que era uma pessoa que tinha testemunho e queria fazer a vontade de Deus. Mas num momento ou no outro, esta mesma pessoa começou a pegar gosto por livros. Não livros relacionados a coisas da palavra, mas romances. Né? Romances que têm a ver com coisas mundanas, sabe? Romances que tratavam de coisas terrenas. E esses romances, essas coisas, entraram tanto na vida dela que ela passou a dedicar mais tempo a esses livros, essas coisas terrenas, que a vida cristã dela começou a desabar e ela acabou se separando do próprio marido e hoje ela praticamente nem pensa mais em Cristo. Muitas dessas coisas vão desviar as pessoas de Cristo, dessas coisas vão desviar as pessoas de Deus. Seja o trabalho, irmãos, seja a sua casa, a sua vida, o seu dinheiro, tudo isso, casa, dinheiro, família, são consequências da sua vida. Mas se isso é a prioridade da sua vida, você vai colocar Deus em segundo lugar e Deus não vai aceitar, né, o seu culto a Ele. E você vai acabar se desviando, tá? Então, a segunda coisa que eu coloco para os irmãos aqui é a prioridade. Se você diz que não tem tempo para as coisas de Deus, você está mentindo, porque Deus ele sempre concede tempo às pessoas. Basta você procurar, tá? Então, primeira coisa é a questão do nosso falar, da nossa língua, para que Deus aceite os nossos louvores. E a segunda questão é a prática de dedicar tempo a Deus, para que você coloque Deus em primeiro lugar. No início vai ser difícil, irmãos. No início vai ser muito complicado. E isso é uma coisa que eu venho lutando há muitos anos. Desde que eu comecei a estudar a palavra e comecei a me dedicar talvez ao ensino, eu sempre tive o propósito na minha mente de me dedicar integralmente a Deus. Mas sempre foi o quê? Uma caminhada, uma subida de uma escada para que Deus me concedesse isso, né? E sempre com dificuldades, mas sempre colocando Deus em primeiro lugar, tá? Então, isso que eu passo para vocês como uma coisa importante. E o terceiro ponto é em relação ao amor ao próximo, tá? Isso é para mim extremamente importante, porque em relação a essas duas coisas é muito fácil a gente corrigir isso, é fácil, né, de você corrigir esses pontos, você reconhecer e corrigir eles. Mas este terceiro ponto eu entendo que ele é um pouco mais difícil, porque ele vai envolver parte financeira, ele vai envolver muitas coisas, que é justamente o amor ao próximo, tá? Por que eu estou falando do amor ao próximo? Irmãos, eu estava vendo aqui esses dias no próprio Facebook, Instagram e tudo mais, que existem muitas pessoas que elas... Você vê que são pessoas que elas têm um amor, por exemplo, pelos animais. Elas amam de fato os animais e elas fazem tudo que podem pelos animais, pelas causas dos animais, né? E, por exemplo, doam coisas, sabe, fazem campanhas, fazem um monte de coisa e doam o seu dinheiro e tudo mais. Só que essas mesmas pessoas, quando elas veem um irmão, uma criança, uma pessoa passando dificuldade, elas não fazem o mesmo esforço pelas pessoas, né? Então elas preferem dar mais atenção, dar o seu esforço para animais que estão com dificuldades. Não que você não possa fazer isso, mas quando um irmão na fé, quando uma pessoa cristã ou uma pessoa mesmo do mundo que ainda não conhece a Cristo está passando por dificuldade,
Essas pessoas não têm a mesma diligência do que tem por um animal. E você percebe que Cristo fala, né, que mais vale um homem do que muitos pardais. Qual de vós, se caindo um cordeiro, um cabrito que seja, ou um boi cair num buraco no dia de sábado, não vai fazer todo o esforço para tirar ele do buraco? E aí ele fala, né, porque depois ele fala sobre os pardais e tudo mais, né, e ele diz assim que muito mais vale um homem do que qualquer animal. Então, irmãos, muitas vezes, por que eu estou dando esse exemplo de animal? Porque muitas vezes a gente está focando o nosso esforço para ajudar, para fazer a vontade de Deus no lugar errado. Assim como tem pessoas que elas demonstram mais amor pelos animais do que pelas pessoas. Até vou dar um exemplo sobre isso, né? Eu vi um dia desses, acho que foi no Facebook mesmo, uma pessoa postou como se fosse aqueles vídeos de piada, né? Onde nesse vídeo aparecia um mendigo, e esse mendigo ele carregava um animal. E aí passaram várias pessoas, até que chegou uma mulher nessa comédia, vamos dizer assim, e ela ficou apavorada com a situação do cachorro e comprou diversas coisas, sabe, ração e um monte de coisa, e sabe, deu tudo de bom do melhor para o cachorro, mas para aquele mendigo que cuidava do cachorro ela não fez nada, em dizer assim, olha, isso é para o cachorro, tá? Você não pode comer. Então é o que eu mais vejo de gente no Facebook assim, irmão, pessoas que elas passam o dia todo se dedicando aos animais, mas esquecem das pessoas. Mas não só os animais, irmãos. O reino é feito de pessoas. E você tem que ter amor pelas pessoas. Sabe, eu preciso de equipamentos aqui para o estúdio, aqui para poder estar gravando para os irmãos. Eu preciso de uma série de coisas. E muitas vezes isso é necessário, nós precisamos dessas coisas. Mas se, por exemplo, eu dedico mais a minha parte financeira para comprar coisas materiais, para edificar coisas terrenas, e esqueço do meu próprio, eu preciso ter um lugar para levar os irmãos, e eu preciso de bastante dinheiro para fazer isso, mas existem pessoas passando dificuldade, existem viúvas, existem irmãos passando fome, e você se dedica mais a essas coisas terrenas, você está o quê? Amando mais as coisas do que os seus irmãos, do que o seu próximo, tá? Então existe um mandamento, na verdade existe um pecado, que ele é um pecado coletivo, que você vai ver na escritura, que quando esse pecado ele é feito, cai sobre toda a congregação. Então é muito normal igrejas, denominações, que elas frequentemente pedem ofertas, pedem contribuição, e essa contribuição vai ser utilizada para quê? Para levantar parede, para levantar prédios, para arrumar fachada. Mas quando, irmãos, nessas denominações passam dificuldades, você vai ver que nada daquele dinheiro, geralmente eu não estou dizendo que são todas as igrejas, não estou dizendo que são todas as denominações, mas eu estou dizendo que existem, tá? Então você vai ver que as pessoas vão pegar esse dinheiro e vão colocar em prédios, fachadas, sabe? Mas as pessoas que precisam, essas pessoas não vão receber. Então, se numa denominação tem uma viúva, tem um órfão, que estão passando dificuldades, e a igreja tendo condição não faz, essa igreja está em pecado e Deus vai cobrar dessas pessoas, tá? Então, o terceiro ponto que eu vou passar para os irmãos aqui, que deve ser corrigido, né? Todos esses pontos eu preciso me corrigir, tá, irmãos? Então, eu estou dando como exemplo que eu tenho para mim, estou passando para você. Primeiro, você deve cuidar os seus lábios. Segundo, você deve ajustar o seu tempo para priorizar para Deus. E terceiro, você deve amar o seu próximo, não apenas em palavras, mas em obras, tá? Se você fizer isso, você vai ver uma diferença gritante na sua vida. E Isaías vai dizer que a pessoa que faz essas coisas, Isaías 58, se eu não me engano, vai dizer que a sua luz, a sua cura vai brotar rapidamente, tá? Então, faça isso, essas três coisas, esses três pontos que vão ser muito importantes para você fortificar a sua fé. Tá bom, irmãos? Eu vou finalizar aqui o vídeo, espero que os irmãos tenham gostado e, na medida do possível, eu vou trazer mais pontos também e coisas que eu preciso melhorar em mim, quero passar para os irmãos também. Tá bom, irmãos? Se inscreve aí no canal, deixa o seu like e que Deus abençoe os irmãos. Agradeço a todos os irmãos que têm ajudado aí o canal. Fiquem na paz de Cristo.
Aproveitando que você viu esse vídeo, entra no nosso site www.canalreinodedeus.com e se inscreve lá para você ter as últimas informações sobre muitos assuntos.